Fala moçada, tudo bem? Eu sou o professor Júlio. Sejam bem-vindos ao ED Educador Digital com a equipe do Matemática Sem Problema. O que vamos abordar com você nesta aula é a respeito de operações básicas da matemática. Soma, subtração, multiplicação e divisão, agregando isso a frações. Vamos lá? Então, gente, qual que é a nossa ideia? A gente vai começar com operações básicas com frações, tá? Nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande por boa parte de quem estuda a respeito sobre soma de frações. Então, a gente vai fazer tudo com muita calma. Olha só. A gente vai começar aqui, por exemplo, com a fração 2/3 somada à fração 5/8. O que nós precisamos lembrar? O primeiro passo que nós fazemos é o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Vamos recordar, olha só. Eu tenho como denominador o 3, tenho como denominador o 8. O que a gente vai fazer? O menor múltiplo comum entre o 3 e o 8. Então nós trabalhamos com divisões, tudo bem? Começa dividindo por quanto? Entre 3 e 8 eu consigo dividir por 2. Como 3 não é possível dividir, a gente repete. O 8 dividido pelo 2 dá 4. Continua a divisão, dá por quanto ainda? Por 2, não posso dividir, repete ele. 4 dividido por 2 dá 2. Perceba que dá por 2 ainda. Por 2, 3, porque não é possível dividir, e 1. E por último, o 3. Quando chegamos em 1, nós paramos a divisão. O que nós temos ali do lado, o produto, a multiplicação de todos os valores, vai ser o menor múltiplo comum entre o 3 e o 8. O que a gente faz? Multiplicando esse 2 por esse 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24. O 24 é o menor múltiplo comum entre o 3 e o 8. O que a gente faz? Coloca um único traço, certo? Coloca o menor múltiplo comum no denominador, daí a gente tem que lembrar daquele procedimento. O que a gente faz? Depois que encontramos o MMC, o menor múltiplo comum, ele vai ser dividido pelo denominador e o resultado multiplicado pelo numerador. Então vamos fazer o seguinte, o 24 você vai dividir por 3, certo? 24 dividido por 3 dá 8. Esse 8 vai multiplicar o numerador. Então nós vamos fazer o seguinte, 24 dividido por 3 dá 8, vai multiplicar o 2. Então vai ficar com 2 vezes o 8, mais, acompanha lá, mais, tudo bem? Mesmo procedimento, 24 dividido por 8 vai dar 3, vai multiplicar pelo 5. Então, o 5 vai multiplicar o 3. O que nós temos aqui? Olha só, o 8 multiplicado pelo 2 dá 16, mais, o 5 multiplicado pelo 3 dá 15, tudo isso dividido por 24. Continuando aqui embaixo. Olha só, o numerador é possível somar, dá pra gente efetuar a soma dos numeradores, tá? Se você pegar o 16 e somar com 15, vai dar 31 sobre 24. Essa é a tua resposta. Então, só retomando, olha só, eu estou somando duas frações, certo? Pego o menor múltiplo comum entre os denominadores, faço o cálculo do MMC, descubro que é 24, coloco ele aqui embaixo. Ele dividido por 3 multiplicado por 2. Vamos fazer um pouquinho mais direto. O 24 divide 3 dá 8, vezes 2, 16. O 24 divide pelo 8 dá 3, vezes 5 dá 15. Feito isso, você soma os valores do numerador, mantendo o denominador, você tem a tua fração. Joinha? Valeu! Então, gente, olha só. Dando sequência na nossa ideia de frações, eu vou apresentar uma ideia para você que é a seguinte. Quando nós temos um número inteiro somando ou subtraindo de uma fração, tá? Ou a fração subtraindo do número inteiro, tanto faz, a ordem não vai importar. Existe uma maneira um pouco mais rápida de nós fazermos isso, tá? Que é a seguinte, olha só para você entender o que eu acabei de falar. Eu tenho, por exemplo, o número 3, que é um número inteiro, ele está sendo somado a essa fração. Eu tenho o número inteiro 1 somado a essa fração. Eu tenho o número inteiro 2 somado a essa fração e o número inteiro 5 somado a essa fração. Quando nós temos um número inteiro somando uma fração ou subtraindo a fração,
você pode fazer um procedimento mais rápido, certo? Qual é? Olha só, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o denominador, vai multiplicar pelo número inteiro, pega o denominador, multiplica pelo número inteiro e o resultado você vai somar com o valor que está em cima. Então assim, ó, só vamos fazer com calma. Você vai pegar o denominador, você vai multiplicar, denominador multiplica e resultado soma. Então o que acontece? Ó, o 3 vai multiplicar o 2, vai dar 6, esse 6 vai somar com o 7, vai dar 13. Então de novo, o 3 vai multiplicar o 2, dá 6, o 6 somado com o 7 dá 13. E você mantém o mesmo denominador da tua fração, certo? De novo. 3 vai multiplicar o 2, vai dar 6, o 6 vai ser somado com o 7, vai dar 13, e você mantém o denominador. Vamos fazer isso em cada um deles, olha só. Mesma coisa aqui, ó. Eu pego esse 2, eu multiplico por esse 5, 2 vezes 5 dá 10. O 10 vai ser somado a esse 1, vai dar 11, e você mantém o denominador, isso é importante, não pode esquecer, você mantém o denominador. Perceba que isso, né, agiliza aquele processo de fazermos o MMC, tá, que vimos anteriormente. Mas assim, isso vale apenas se você está somando um número inteiro a uma fração. Vamos mais um. Olha só. Pega lá, ó. O 9 vai multiplicar o 3 e vai somar com o 4. Então vamos fazer a conta bem com calma. Lá da tabuada, o 9 vezes 3 dá 27, o 27 com 4, 31. E você mantém o denominador, o 9. Tudo bem? E por último, olha só, você pega o 5, ele vai multiplicar esse 1 e o resultado vai ser somado a esse 2. Vem junto, ó. 5 vezes 1 dá 5, somado com 2 dá 7. E não esquecendo de manter o denominador. Ó. Então assim, para a gente fechar. Vale essa relação quando? Quando você tem um número inteiro somado ou subtraindo com uma fração. Joinha? Valeu? Então, pessoal, lembra que eu falei agora há pouco que nós, no vídeo anterior, nós não usamos a palavra simplificação? Pois é. Em soma, subtração, multiplicação ou divisão de frações, ela se faz essencial, tá? Ela é essencial. Por quê? Como o próprio nome diz, simplificar uma fração é tornar ela mais simples. Então eu coloquei 4 exemplos ali, repare que 2 deles propositadamente são iguais, você já vai entender por quê, né? Eu vou fazer primeiro do jeito mais extenso, depois eu vou fazer do jeito mais simples, utilizando o método da simplificação. Como nós vimos anteriormente, quando você vai multiplicar 2 ou mais frações, você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então olha só, o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, 6 vezes 15, 6 quintos, multiplicado por 15 sobre 2, o 6 vai multiplicar o 15. Então assim, ó, perceba a primeira maneira de você fazer isso aqui. Você tem que ver qual delas você se habitua mais, tudo bem? Isso aqui é o legal. Veja qual delas você encaixa melhor o jogo e vai por ele. Ó, o 6 vai multiplicar o 15. 6 vezes 15 dá 90. Vou colocar aqui, tudo bem? Depois, o 5 vai multiplicar o 2. 5 vezes 2 dá 10. Perceba que 90 dividido por 10 é uma fração simplificável, você consegue dividir ela. Você pode fazer o seguinte, ó, simplesmente dividindo um pelo outro, você encontra 9 como resposta. Joia? Só que eu quero que você perceba, o exemplo foi colocado de uma maneira que o resultado ficasse fácil. Olha o trabalho que daria, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Pegar o 8 e multiplicar por 27 e o 3 por 16 vai dar uma conta muito grande. Por isso que eu vou usar agora o recurso da simplificação. Olha como é que faz. Se você pegar o mesmo exemplo que nós fizemos aqui em cima, exatamente o mesmo, tá? Fazendo simplificação, o que você tem que entender, o que você tem que lembrar? Para simplificar uma fração, sempre o numerador simplifica com o denominador. Sempre. É o número de cima que simplifica com o número de baixo. Olha só. Por exemplo, eu vou olhar para esse 6 aqui, ó. Esse 6, ele pode apenas ser simplificado com os denominadores. Qual deles? Tanto faz, qual você conseguir fazer simplificação. Perceba que com o 5 não é possível, mas com o 2 eu consigo, tudo bem? O que a gente faz? Você simplifica ele fazendo o seguinte, ó. Você vai dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Perceba que tanto o 6 quanto o 2
ambos são divisíveis por 2. Então, se você dividir ambos por 2, você encontra 3 aqui e você encontra 1 aqui. Eu estou gerando outra fração, tudo bem? Eu pego aqui, ó, o 15, ele é simplificável por esse valor. Perceba que tanto o 15 quanto o 5, ambos são divisíveis por 5. O que a gente faz? Divide aqui por 5, dá 1. Divide aqui por 5, dá 3. Certo? Perceba o que foi que sobrou pra gente, ó. Dá uma olhada no que sobrou. Esse 3 vai multiplicar esse 3, vai dar 9. Sobre esse 1 vai multiplicar esse 1, vai dar 1. Joinha? Resposta 9. Como eu falei agora há pouco, eu peguei 2 exemplos exatamente iguais, mostrei 2 métodos para você. O que eu preciso fazer agora? Dar uma olhada naqueles 2 ali, a gente tem que articular uma maneira de resolução. Vamos ver? Gente, não vai dar tempo de pegar numa prova e ficar multiplicando o 8 pelo 27 e o 3 por 16 para gerar uma fração para daí você simplificar. Então a gente tem que tentar trabalhar com a simplificação, certo? Dá uma olhadinha. Perceba que o 8, ele é divisível, ele é simplificável pelo 16. Agora a gente recorre à tabuada. Eu estou olhando para o 8 e estou olhando para o 16. Qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? Você poderia pensar, eu posso dividir por 2, numa boa. Eu posso dividir por 4, sem problema. Só que o maior número que divide ambos ao mesmo tempo é o 8. Então você está dividindo aqui por 8, vai dar 1. Dividindo aqui por 8, vai dar 2. Certo? Daí você olha para os outros valores. Quais são os outros valores? Repare, eu tenho que olhar agora para o 27 e tenho que olhar para o 3. Perceba, o 27 e o 3, ambos são divisíveis pelo mesmo número. Qual é esse número? É o número 3. Divida aqui por 3 dá 1. Divida aqui por 3 dá 9. Perceba a fração que nós geramos. Ó, o 1 vai multiplicar o 9, vai dar 9. O 1 vai multiplicar o 2, vai dar 2. Nós chegamos em 9 meios. Você tem 2 opções com esse 9 meios. Ele é uma fração que nós chamamos de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É uma fração que não pode mais ser simplificada, mas você tem a opção de fazer a divisão, né? Se você divide 9 por 2, você acha um número decimal, que é o 4,5. É uma outra opção que a gente tem também. Dá uma olhada. Pegar o valor de baixo agora aqui, ó. Olha só. Eu tenho 10 sobre 7 multiplicado por 28 sobre 30. Você tem 2 opções aqui, tá? Primeiro, o 10 sempre comece com o primeiro valor, ó, o 10. Por 7 não tem como simplificar, mas com o 30 eu consigo, tá? Eu posso dividir, então o que eu vou fazer? Eu vou destacar para a gente enxergar. Ó, o 10 e o 30. Ambos são divisíveis por 10. Dividindo aqui por 10 dá 1, dividindo aqui por 10 dá 3. Tudo bem? Sobra pra gente lá o 28 e o 7. Vamos analisar. Tanto o 28, ó, tanto o 28 quanto o 7, ambos são divisíveis pelo mesmo número. Eu vou dividir aqui por 7, vai dar 1. Vou dividir aqui por 7, vai dar 4. Perceba qual foi a fração, o que sobrou pra gente, ó. Esse número 1 multiplica 4, dá 4, sobre esse número 1 multiplica 3 e dá 3. 4 terços é a nossa fração irredutível. Um conselho bem bacana nessa aula, que a gente pode passar para você, é o seguinte: dá uma recordada nas tabuadas, tabuadinha de 1 até 10, simples, isso vai ajudar muito você. Pega ela e dá uma recordada que vai ajudar bastante, beleza? Valeu! Moçada, então, dando sequência, o que a gente vai conversar um pouquinho? Sobre divisão de frações. Já falamos de soma de frações, multiplicação de frações. Para fechar o contexto, falta a parte de divisão. Você deve estar lembrado que há algum tempo você já viu divisão de frações, existe uma regra para divisão, tá? Como que você divide 2 frações? Você conserva a primeira fração e você multiplica pelo inverso da segunda fração. Então o que acontece? Coloquei 2 exemplos aqui para você e um exemplo escrito de uma forma diferente, tá? Então a gente vai fazer, são todos a respeito de divisão, só que aqui ele tem uma nomenclatura diferente. O que a gente faz aqui, ó? Se eu pego 2 terços e divido por 4 quintos, como eu acabei de falar, você vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. O que acontece? Quando eu digo conserva a primeira, você mantém a primeira fração, que é 2 terços. Ó,
eu mantenho, eu repito a primeira fração. Repare que eu estou dividindo, daí eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. E inverter 4/5 é apenas trocar eles de posição. O inverso de 4 sobre 5 vai ser quem? 5 sobre 4. O que nós temos aqui, ó? Voltamos para a ideia de multiplicação de frações. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Só perceba uma coisinha. Há a possibilidade de eu simplificar o 2 com o 4, lembrando da ideia de simplificação de frações. Se você não percebeu, não tem problema, você faz isso lá no final. Quer ver? Ó? Eu vou pegar o 2, vou multiplicar pelo 5, vai dar 10. Sobre. Vou pegar o 3, vou multiplicar pelo 4, vai dar 12. E aqui a gente vai escrever uma nova fração. Olha só. Perceba que o 10 sobre 12, ambos são divisíveis pelo mesmo número, número 2. Se você simplificar a fração em cima por 2 e embaixo por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. 5/6 é a tua fração resultante, tudo bem? Olha o segundo exemplo. Eu tenho lá 1/8 dividido por 2/9, mesmo processo. Conserva a primeira fração, que é 1/8. E multiplica o inverso da segunda fração. O inverso de 2/9, 9/2. Agora não tenho como simplificar, ó. Perceba, o 1 não é simplificável por esse, nenhum dos dois valores, nem o 9. Multiplicam-se os numeradores, multiplicam-se os denominadores. O que vai aparecer aqui? Ó? 1 vezes o 9 dá 9, 8 vezes 2 dá 16. Aqui cabe uma informação importante, olha só. Se aqui na multiplicação você já percebeu que não existe a possibilidade de simplificar, não gaste teu tempo olhando para o resultado final, que também não vai ser possível. Porque às vezes a pessoa tenta ficar simplificando aqui, pera um pouquinho. Se aqui já não deu para simplificar, aqui não vai dar também, tá bom? A notação que está ali ao lado, olha só, ela é a mesma notação. Você tem uma divisão de duas frações novamente, só que ele escreveu, como eu disse, com uma outra nomenclatura. O traço de divisão está aqui, ó. Olha ele aqui. Procedimento é o mesmo. Conservamos a primeira fração, 4/3, e multiplicamos o inverso da segunda fração, que é 1/6. Perceba e tome cuidado. O inverso de 1 sobre 6 é 6 sobre 1, que é o que acontece, que gera o que nós chamamos de fração aparente, tá? Ó, o 6 vai multiplicar o 4, 24, ou 4 que multiplica 6, que é a mesma coisa, sobre o 3 multiplica 1, dá 3. Perceba aqui o seguinte, ó, eu tenho uma divisão exata, uma simplificação exata. Ó, 24 dividido por 3 dá 8 como resposta. Tá joia? Valeu, gente! No vestibular de 2018 do Instituto Federal de Pernambuco, tivemos 103 inscritos para o concurso de qualificação em operador de computador na modalidade ProEja, no campus Barreiros. Sabendo que são ofertadas 40 vagas para esse curso, é correto afirmar que a razão candidato-vaga para esse concurso é... Então, moçada, conforme foi proposto no enunciado, nós temos uma situação envolvendo razão. Eu vou aproveitar aqui e fazer um merchanzinho. Olha só, se você não viu ainda vídeo sobre razão, lá no canal, no nosso canal do Matemática Sem Problema, acessa lá, youtube.com/matemática sem problema, assista, nós temos vários vídeos sobre razão, proporção, vários vídeos, tá? Iniciando essa parte de matemática básica que pode agregar a gente aqui também, tudo bem? Então, olha só, o que ele fala pra gente? Ele tem uma relação, ele pede uma relação de candidato por vaga. No enunciado ele diz que são 103 candidatos para 40 vagas propostas pelo concurso. E ele quer uma razão entre um e outro. O que acontece? Eu tenho lá 103 candidatos para 40 vagas. Perceba que eu tenho uma razão, certo? Estabeleci uma razão. E ele quer saber qual é a razão, o valor, né? O valor dado pela divisão entre esses dois. O que acontece? Poxa, para a gente fazer essa divisão, só recorrendo ao rascunho. Vamos lá?
A ideia é fazer a divisão do 103 por 40 para ver quanto que vai dar isso aqui. Então assim, o que acontece? Pega ali o 103, tudo bem? E eu preciso escolher um valor que multiplicado por 40 chegue próximo de 103. Perceba que se eu pego o número 3, se eu coloco 3 aqui vezes 40 dá 120, ele passa. Vou pegar um valor anterior então. Pega o número 2 ali, ó, o 2. 2 vezes o 40 dá 80. Faz uma subtraçãozinha dos dois. Olha só, 3 menos 0 dá 3, 10 menos 8 dá 2. E aqui acontece o quê? Nós temos o 23, mas eu preciso continuar essa divisão, tá? O que acontece? Não dá para dividir o 23 pelo 40. O que a gente faz? Empresta um zero aqui. Quando a gente coloca o zero aqui, lembre, entra uma vírgula para cá. Agora eu tenho 230 dividido por 40. Vamos tentar pensar um pouquinho? Se você coloca o número 5 aqui, ó, olha só, põe o número 5 aqui, tudo bem? 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 4 dá 20. É o valor mais próximo que eu tenho, é colocando 5. Só vale pensar um pouquinho. Se você colocasse o 6, ia dar 240 e ia passar, então recorremos ao 5, tudo bem? 230 menos 200, sobra 30 ainda. Não dá para fazer a divisão, só por favor, coloca um zero, não põe uma segunda vírgula, pelo amor de Deus, tá? O que acontece? Preciso pensar em um número que multiplicado por 40 chegue próximo de 300. Eu vou tentar o 7, ó. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 4 dá 28. É o mais próximo que nós temos ali, ó. Continua a divisão. Subtrai 300 menos 280, sobra 20. De novo, mais um zerinho, tudo bem? Agora perceba quem que aparece ali, ó. Põe o 5, 5 vezes 40 dá 200. Subtrai, não sobra resto. Essa aqui, ó, é que vai ser a resposta do nosso exercício. Volta lá. Conforme nós vimos no rascunho, a divisão aqui é 2,575. Tudo bem? Valeu! Calcule e assinale o valor da multiplicação dos 30 fatores abaixo. Então, pessoal, olha só, nós temos um exercício aqui que eu vou precisar recorrer um pouquinho a algumas aulas anteriores onde nós falamos da soma do número inteiro com fração. Lembra lá? Quando você soma um número inteiro com uma fração, multiplica e soma. Só recordando rapidinho, olha só. Olha o tamanho da expressão que ele coloca. Lembra que no enunciado ele fala que são 30 fatores, certo? Só lembrando o que é isso. Um fator, segundo fator, terceiro fator e assim vai indo. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar primeiro parênteses, o primeiro fator. Repare, é a soma de um número inteiro com uma fração. Vamos agilizar? Pega o 40, multiplica e soma. Então assim, ó, o 40 vai multiplicar o 1, vai somar com esse 1 aqui. 40 vezes 1 dá 40, mais 1, 41 dividido por 40. Daí isso vai multiplicar o segundo fator. Perceba que o segundo, o terceiro, todos os fatores seguem o mesmo padrão. O que a gente faz? Pega o 41, multiplica por esse cara aqui e soma com esse aqui. Então, 41 vezes 1 dá 41, mais 1, 42 sobre 41. Vezes. Faz a mesma coisa aqui, ó. Pega o 42, multiplica pelo 1, soma com esse 1 aqui, ó. 42 vezes 1 dá 42, mais 1 dá 43. Isso dividido por 42. Perceba uma coisa, esse padrão ele segue até o último termo. Então assim, ó, vou colocar ali os pontinhos, só para você perceber o que vai acontecer ali, ó. Quando você chega no penúltimo fator, 68 vezes 1 dá 68, mais 1 dá 69 sobre 68, vezes. E o último fator, 69 vezes 1, mais esse cara aqui, ó. 69 vezes 1 mais 1 dá 70 sobre 69. Vocês estão lembrados que naquela aula, né, que eu falei sobre isso aqui, eu disse que a simplificação era de extrema importância. É insano pensar em multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Só que se você perceber, existe um padrão na construção disso aqui, ó. Olha só.
O 41 é simplificável com isso. O 42 com esse aqui. O 43 vai ser com o 43 que está aqui embaixo. E você vai fazendo isso com todos os termos, todos os termos. O 69 vai simplificar com o anterior, né? Desculpa, com esse aqui. O 68 com o anterior. O que vai sobrar para a gente? Olha só, 70 em cima e 40 embaixo. Então, a fração lá em cima sobra 70 dividido por 40. Perceba que eu consigo simplificar o zero daqui com o zero daqui. Sobra para a gente a fração 7/4, que é o que nós chamamos de fração irredutível. Tudo bem? Valeu!